Esse ano, então, foi um ano, sem dúvida, de muitos prejuízos para a agricultura, por muitas razões. Inicialmente, tivemos seca, o que teve um impacto violento na produtividade de grãos, enfim, pastagens, leite, em todos os ramos produtivos agrícolas teve impacto, com perdas gigantescas aqui no Alto Uruguai. Aí depois, seca, pandemia, o que também teve e está tendo um impacto grande em todo o setor agrícola, porque a demanda por alimentos acabou diminuindo muito, o que fez com que sobrasse alimentos, os preços caíssem e os produtores tiveram que vender aí os seus produtos abaixo do preço. E neste inverno, quer dizer, a previsão era para ser um inverno mais seco, no entanto, estamos tendo um inverno molhado, digamos assim, chuvoso, e, enfim, são muitos os desafios que esse setor e segmento enfrenta para conseguir levar aí o alimento para a mesa do produtor. E é uma cadeia extremamente relevante, que gera muitos empregos, movimenta toda uma rede de serviços e que, com isso, gera muitos postos de trabalho e acaba sendo a base da nossa economia. E por que eu estou falando necessariamente disso novamente? Estou retomando um pouco essa questão do agricultor, justamente porque as dificuldades são diárias, quer dizer, se trabalha como uma empresa a céu aberto, com muito risco. Nesse final de semana que passou, se lembrou a data aí, né? Comemoração ao agricultor e também ao motorista, que também é muito importante. Mas eu falo também um pouco mais hoje do agricultor, porque a gente vê que uma das atividades que está conseguindo manter e fazer com que o país fique de pé, e a economia regional não é muito diferente, e contribui muito para que isso aconteça, apesar de todas as dificuldades que vem passando, e não são poucas, né? Alto custo de produção também está impactando muito na agricultura, está se mantendo, gerando emprego, contribuindo aí para o desenvolvimento, num período extremamente difícil. A agricultura, sem nenhuma dúvida, tem um papel fundamental de além de produzir o alimento, de manter toda uma estrutura e uma rede em funcionamento com os seus serviços e outros trabalhos que estão relacionados a ela. Então é um momento realmente delicado. Esse ano foi um ano extremamente complicado, e não só para a agricultura, obviamente, para todos os segmentos, todos os setores que tiveram aí que lidar com essa pandemia que praticamente criou diversos problemas para as mais variadas redes, cadeias, trabalhos, enfim. E mesmo assim a gente vê que o produtor está todo dia aí na lida, continua a sua produção, o seu trabalho, até porque não tem o que fazer, quer dizer, não existe outra alternativa a não ser levantar e tocar o barco para frente, e continua produzindo. Então, falando também um pouquinho dessa questão do clima e do tempo, a gente vê que as previsões, e agora para finalizar, era para ter um inverno mais seco, não é o que está acontecendo, e aí entra essa questão do trigo. O pessoal apostou no trigo e, enfim, está no começo ainda, acho que não é uma situação preocupante, mas se continuar nesse ritmo de chuvas, provavelmente teremos problemas para os produtores, porque o trigo não é esse o clima que ele precisa, e aí vai acontecer mais um problema para lidar, mais prejuízos, enfim, para encarar e ter que botar na conta
para conseguir dar o tombo aí para a próxima safra. Então, as previsões que eram otimistas já não estão sendo tão boas até o momento. É isso aí.